Direito e Literatura está de volta para debater o tema O Século das Luzes. A denominação Século das Luzes, né, surgiu em contraposição ao contexto, quer dizer, da pré-modernidade, né? E o que se buscava superar nesse momento? Quer dizer, de fato, o Século das Luzes se inicia no século XVIII ou é possível marcar seu início ainda no XVII, para situar o nosso telespectador e ouvinte? Eu acho que, bom, o Século das Luzes ficou para esse período, né, da virada do século XVII para o XVIII. Mas, por outro lado, né, para os historiadores que se debruçam um pouco mais em detalhes sobre outras épocas, esses séculos das luzes eles aconteceram também na Grécia Clássica, no século XII, na Idade Média. Né? Em geral, a gente opõe às trevas da Idade Média aquele avanço, né, que abriu várias frentes da emancipação lá nesse período da passagem para o século XVIII. Mas, olhando com mais detalhe, né, tem vários deslocamentos assim, que são mini séculos das luzes, ou pelo menos décadas de luzes que acontecem antes. Né? É apenas uma convenção, uma comunidade que a gente fixou isso nesse período. Mas seja como for, eu acho que o que é importante nesse período é que as consequências, né, provavelmente devido a uma conjuntura que combina fatores políticos, tecnológicos, etc., ela teve tantas consequências, né? E uma das coisas que me interessou quando vocês lançaram esse tema é de pensar um pouco, como nesse verão lançaram o filme Sufragetes, né? Eu não sei se vocês foram ver. Não assisti. Esse filme passou um pouco despercebido, né? E como eu não me interesso muito por feminismo, pensei, não, mas agora eu vou, porque estou trabalhando Virginia Woolf, agora por dever eu vou ver esse filme. Eu fiquei impressionada, porque, primeiro, o filme é muito bom, e segundo, porque eu fiquei impressionada como nós somos desinformados, né? Como nós duas, a gente se safou realmente de um horror de trevas que perduraram ainda no século das luzes. Então, por exemplo, aquela Madame du Châtelet, né, que eu disse que ela teve sorte, porque o pai dela era excepcional, porque o marido dela era excepcional, porque os amantes dela eram excepcionais, e porque ela era excepcional na sua habilidade de combinar a trickiness, né, os ardis da lei, né, com a sua genialidade de brincar com aquilo, né. Se ela tivesse se dado mal, né, ela poderia ter sido repudiada pelo marido, perder absolutamente tudo, terminar na miséria, na desgraça, etc. Né? E ainda, no início do nosso século, uma mulher que se dá mal, né, que tem má sorte, pode ser repudiada, o marido dela dá os filhos para adoção e ela termina. Né? Então, é uma coisa realmente impressionante, nós falando de emancipação, como é recente, né? 100 anos que as mulheres têm essa generosidade o direito a voto, social. só para dar uma questão, né, das sufragetes. É muito raro, né? É muito recente, quer dizer. Vou voltar à sua pergunta, mas para mostrar como ainda é mais recente. Até 1967, as mulheres alemãs tinham que pedir permissão para o marido para trabalharem. Então, bom, mas voltando à questão... E esse é um registro importantíssimo. É impressionante, porque nós achamos assim, a sociedade precisava pedir permissão, precisa ter uma permissão para poder trabalhar. Bom, mas é óbvio que houve, de fato, houve vários momentos de iluminação, digamos, na história da humanidade. Mas o movimento do iluminismo está muito ligado à dimensão política daquele século. Então, eu acho que, porque se pode falar de renascimento antes, o renascimento começa antes, então nós temos renascimento nas artes, etc. Mas iluminismo tem a ver com uma conjunção, aponta para a dimensão política da autonomia e da emancipação civil. Eu acho que essa dimensão ela tem que ser muito colocada na discussão, porque era isso, a Revolução Francesa, né? O que significou a Revolução Francesa? É a culminação de um certo movimento da sociedade civil que vai na direção de nós vamos nos dirigir. Mas esse fator político, por sua vez, desculpe que te interrompo, por sua vez ele está apoiado, né, naquela
clara evidência que a demonstrabilidade das matemáticas, dos experimentos científicos fazem com que todos os dogmas da religião ficam enfraquecidos. Então, é toda uma cadeia, assim, de... Do ponto de vista da literatura, né, na verdade, nós temos presente exatamente o que vocês estavam apresentando, né? Nesse período do iluminismo, que é o que nós denominamos, do ponto de vista de estética literária, de neoclassicismo, é uma retomada do classicismo renascentista, que, por sua vez, é uma retomada da Idade Clássica, da Antiguidade Clássica, né? Então, nós temos esses momentos, né, disseminados, aonde há, do ponto de vista literário, um interesse para que a literatura funcione mais pelo apelo da razão do que da emoção, né, do sentimento, da paixão. Então, a racionalidade, a objetividade são marcas tanto da Antiguidade Clássica, quanto do classicismo, no Renascimento, quanto do neoclassicismo, no período que corresponde ao iluminismo. Então, assim, tanto o período clássico, quanto o humanismo renascentista, quanto o iluminismo, vai ter esse elemento presente. Mas concordo perfeitamente com a questão da atividade política e das revoluções aí como um diferencial. O Rousseau entra nisso, né, porque o deslocamento para a volonté general é um modo de você fugir já bem antes, e essa discussão no século XIX se dá forte no direito, e no século XX continua, escapar do poder de um e transformar o poder da sociedade. Então, mas, por exemplo... eu vou dizer um ponto que eu acho importante, que isso que é o caldo de cultura que tem que ser construído para que uma nova visão de poder se estruture é muito interessante, demora mais. Então, de fato, eu acho que há uma dimensão estética que precede a discussão política, porque ela precisa galvanizar a sociedade. Nós estamos falando de uma sociedade muito pequena. As pessoas que conseguiam ler eram muito poucas, mas eram as que formavam, digamos, o caldo de poder naquele momento. E elas precisavam se haver com o mundo sem a imagem de uma autoridade estabelecida. Então você precisa ter uma estética diferente. E essa estética que coloca a razão como a precursora. Nós podemos olhar e nos dirigir pela razão. Então, essa coisa do apolíneo que aparece, ela precisa entrar na sociedade para que a sociedade se dê conta, esteticamente, antes de mais nada, que a crença, e eu acho que o termo é correto, a crença na razão vale a pena. Ela está justificada. Então, você precisa construir um discurso. Eu acho que o Voltaire é um dos exemplos máximos, né? Porque a disputa dele é quase um teatro para o rei da Prússia, né? Ele se degladiando com Leibniz, ele respondendo literariamente, né? Num estilo leve, saltitante, com seu Candide, aquela pesada máquina alemã da Teodiceia. Ele era amigo, né, do rei da Prússia, porque ele ia lá. Eu conheço o castelo. Eram muito íntimos. Muito íntimo. Eu conheço o castelo lá, e os lugares, e a decoração, que tinha tudo a ver com isso também, porque eles cuidavam com todos os detalhes, né? Você vai ver no tempo que você está e o modo... É um programa estético. É um programa estético. E eu acho que o importante é também naquela tua apresentação, o que fica muito claro que todos os conhecimentos da matemática, da cosmologia, eles entram, né? Eles são como quase ensaísticos embutidos, né? É isso que dá o atrativo para os poderosos. Né, que eles não é apenas literatura, mas literatura informada por tudo que há de mais precioso, né? Até acho que não era algo planejado. A gente pode falar em seguida, porque quando a gente relata esses eventos, dá a impressão que havia aí um arquiteto dizendo, vamos aproveitar. Não, as coisas acontecem... Exatamente. Então, porque os literatos da época se interessavam, incorporaram esses temas, eles criam essa narrativa, essa estética diferente que pode sustentar o discurso dos que estão fazendo política. Então... Há um elemento interessante no que tu disseste que eu gostaria de resgatar, que é o panfletário, né? De fato, a escrita de panfletos nesse período é uma coisa fantástica. O que Voltaire produziu de panfletos é uma coisa impressionante. Então, era uma forma de comunicação, né, com a grande massa.
E era investida de uma tendência a transformar socialmente, politicamente, economicamente, juridicamente a sociedade. Há esse interesse presente, não só no contexto europeu, mas também no contexto brasileiro. Um contexto da Inconfidência Mineira, que vai assimilar os ideais do iluminismo, se faz presente. E aí nós temos aqui um texto que vai ter algumas semelhanças pelo tom satírico com esse texto do Voltaire, que são as cartas chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga, né? Que é um texto que é escrito sob a forma de uma sátira para convencer a necessidade de uma mudança. Né? No caso do Brasil, o não ao colonialismo, né? O não ao imperialismo. É interessante, só para dar mais uma vez um toque, né? Nesse período que se escreve tanto, que as cartas circulam entre várias pessoas, que todos esses panfletos circulam, quando as mulheres escrevem, elas têm que escrever para a sua gaveta da escrivaninha. Elas não publicam, elas não podem sequer fazer a corte ou a sociedade saber que elas realmente fizeram. Né? Então, tudo aquilo, essa tradução dos princípios do Newton, da Madame du Châtelet, é publicado 10 anos depois da morte dela, graças à influência que o Voltaire tem, assim, uma espécie de... Ele era tão apaixonado pelas qualidades dela, não era uma coisa assim, amor romântico. Ele realmente reconhecia a capacidade dela, tanto na matemática como humana, né? Porque ela nunca falava mal de ninguém numa época em que alfinetar era você foi a Catherine que falou antes dos saltos, né? E dos mini-séculos, né? Dentro dos... Pense, por exemplo, no século XX, que a Constituição Alemã dizia, a Constituição de Weimar, a propriedade obriga, isto é, a função social da propriedade, para ter uma ideia. E o Brasil vai trabalhar isso a partir de 1988 em diante. Puxa. Dizer, claro que se você trata a propriedade como uma mercadoria, você vai ter séculos de atraso. Então, até nisso, enquanto a Alemanha dá aquele salto, isso dialeticamente vai dar problemas depois, mas, enfim, mas é um salto e aqui você segura para preservar o latifúndio, né? Então, pense, por exemplo, numa espécie assim de iluminismo na política também. Aí, se pensar nisso, o Getúlio Vargas foi uma espécie de Marquês de Pombal, nesse sentido, porque ele instaura, é uma espécie de iluminista brasileiro, Getúlio Vargas, em face do Estado, do salto que dá. Mas questão do Estado, o direito à literatura, antes que toque de novo o sininho, vai para o intervalo e a gente já volta para continuar essa discussão com essa provocação que eu fiz sobre o Vargas. Até mais.